262. Ricardo realizou diversas obras no imóvel que Cláudia lhe emprestou. Reparou um vazamento existente na cozinha, levantou uma divisória na área de serviço para formar um novo cômodo destinado a servir de despensa, ampliou o número de tomadas disponíveis e trocou o portão manual da garagem por um eletrônico. Quando Cláudia pediu o imóvel de volta, Ricardo exigiu o ressarcimento por todas as benfeitorias realizadas, embora sequer a tenha consultado previamente sobre as obras. Muito bem, então qual a nossa história? Ricardo, ele estava com um imóvel que não era seu, ou seja, o imóvel era de Cláudia, ok? Mas ele, mesmo o imóvel não sendo dele, ele estava com o imóvel? Sim, tá? A Cláudia é proprietária, mas ele estava com o imóvel. E quando ele estava com o imóvel, ele fez o quê? Fez essas benfeitorias aqui. Aí, quando a Cláudia pediu o imóvel de volta, ou seja, falou, Ricardo, eu te emprestei aí, mas agora devolve o imóvel que eu estou precisando. O que é que o Ricardo falou? Olha, eu fiz essas benfeitorias aqui e quero ser ressarcido por ter feito elas, entendeu? E realmente, isso aqui, todas essas benfeitorias é uma novidade para Cláudia. Por quê? Porque o Ricardo realizou todas essas benfeitorias sem ter consultado previamente a Cláudia sobre as obras, tá bom? Essa é a nossa historinha. Então vamos para a nossa questão, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Somente pode-se considerar benfeitoria necessária a justificar o direito ao ressarcimento, item A, o reparo do vazamento na cozinha, item B, a formação de novo cômodo, ampliação do número de tomadas, troca do portão. A questão está entrando no mérito, se ele deve ou não ser ressarcido? Não. Você não precisa nem gastar neurônio com isso. Porque a questão está pedindo para você dizer qual dessas benfeitorias é a benfeitoria necessária. Acabou. É só isso, tá? E a nossa literalidade responde? Claro. Vamos aqui embaixo ó, no nosso artigo 96 aqui, ó. Vamos ler. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Pronto. Então nós temos 3 classificações de benfeitorias aqui no nosso artigo 96, tá? Então vamos ver uma por uma aqui, ó. Parágrafo 1º, são benfeitorias voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o torne mais agradável ou sejam de elevado valor. Então, as benfeitorias voluptuárias, elas são um luxo extra, né? Um luxo extra que não trazem funcionalidade nenhuma, tá? E que às vezes pode tornar um pouquinho mais agradável ou trazer um maior status aqui, ó, porque é de elevado valor, entendido? Essas são as nossas benfeitorias voluptuárias. Vamos lá. Parágrafo 2º. São benfeitorias úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Pronto, o que a gente vai entender aqui? Essas benfeitorias, elas são necessárias? Precisa dessa benfeitoria? Não, mas ela é para aumentar a funcionalidade? Sim, eles facilitam ou aumentam o uso do bem. E o último aqui, o último caso, parágrafo 3º, são necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Essa é bem tranquila porque o próprio nome já diz, né? Precisa ser feito aqui essas benfeitorias necessárias? Sim, essa benfeitoria ela é necessária. Por quê? Porque tem a finalidade de conservar o bem ou evitar a deterioração. Tá? Então, nossa ideia aqui é bem simples. Trazendo aqui ó, como F de funcionalidade e N de necessidade, de que precisa, as voluptuárias têm alguma funcionalidade? Não. E elas têm alguma necessidade? Também não. Tá? É um luxo extra. Agora, as benfeitorias úteis, elas têm alguma funcionalidade ou necessidade? Opa, vamos ver. Elas fazem o quê? Elas aumentam ou facilitam o uso. Opa, então elas têm uma funcionalidade, né? Vai melhorar a funcionalidade ou aumentar a funcionalidade. Agora, tem necessidade? Não. Tem necessidade não. Por quê? Se fizer, vai ficar melhor? Vai. Mas, se não fizer, vai deixar de funcionar?
Vai estragar? Não, também não. Tá? Então, por isso que as úteis são funcionais, mas não tem necessidade. E agora aqui a última, necessária. Quando a gente pensa em funcionalidade ou necessidade. Se fizer, vai ter funcionalidade? Vai. Por quê? Se é para conservar ou evitar deterioração, vai sim melhorar a funcionalidade. Vai evitar que estrague. Ou mesmo vai trocar o que já está estragado, certo? E é necessário, precisa fazer? Precisa. E por isso mesmo o próprio nome desta última aqui é benfeitoria necessária, tá? Porque precisa. E agora com essa classificação aqui, conseguimos responder a nossa questão? Vamos ver aqui, ó. Ele pede somente para você dizer qual que é a benfeitoria necessária. Somente isso. Vamos lá. Item A. O reparo do vazamento na cozinha. Reparar um vazamento na cozinha de uma casa é benfeitoria voluptuária, útil ou necessária? É benfeitoria necessária, né? Não está estragado, não está com vazamento que pode gerar mofo, pode comprometer a estrutura da parede. Sim, então tem essas duas características aqui, ó, de funcionalidade e necessidade. Por isso que é benfeitoria necessária. Então, nossa resposta é alternativa A, tranquilamente. Vamos lá, então. Vamos para o nosso item B. A formação de novo cômodo, destinado a servir de dispensa pelo levantamento de divisória na área de serviço. Realizar isso aqui é um luxo extra, sem melhorar nenhuma funcionalidade ou aumentar a funcionalidade? Não, né? Então, não é voluptuária. Agora a gente pensa, traz uma maior funcionalidade, aumentar o cômodo com a parede? Sim, dá uma funcionalidade maior. Agora, precisa, é necessário fazer um novo cômodo? Não, não é necessário. Tá? Então, fazer mais um cômodo, a gente coloca aqui, ó, como benfeitoria útil. Tá? E claro, né, se não há necessidade de fazer mais um cômodo, a gente não vai classificar como benfeitoria necessária. Tranquilo? Aumentar um cômodo não vai conservar o bem e também não vai evitar a deterioração do bem. Vamos voltar. Próximo item, C. Ampliação do número de tomadas. Ampliar tomadas é voluptuária sem trazer nenhum aumento de funcionalidade ou sem ser também aqui, ó, necessário, não precisa? A resposta é não, certo? Ampliar o número de tomadas não é um mero luxo, ok? Agora, é uma benfeitoria útil? Sim, porque aumenta a funcionalidade, ter mais tomadas disponíveis? Sim, aumenta a funcionalidade. Agora, precisa? É necessário? Não. Tá? Então, por isso que nosso item C de ampliação de tomadas é benfeitoria útil. Tá? Não precisa, não é necessária. E também não é um luxo extra, não é uma benfeitoria voluptuária. E nosso item D, a troca do portão manual da garagem por um eletrônico. Trocar o portão de uma garagem, deixando de ser manual e agora sendo no controle remoto, isso é mero luxo? É uma benfeitoria voluptuária? Não. É uma benfeitoria útil? Sim. Sim, por quê? Aumenta a funcionalidade. O cara não vai precisar mais sair do carro para abrir ou fechar o portão. Né? Aumenta a funcionalidade. Agora, precisa disso? Precisa de um portão eletrônico para conservar o bem ou evitar a deterioração? Não, não precisa. Só aumenta a funcionalidade. Tem um portão eletrônico, ok? Então, o item D também é uma benfeitoria útil, ok? Sendo resolvida apenas com a literalidade da lei, aqui a questãozinha. Então, vamos para a próxima. Vamos lá.